Aleluias. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. E eu gostaria que você se preparasse para ouvir a voz de Deus. Algo extraordinário a Bíblia nos mostra é que quando o povo parava para ouvir a leitura dos livros sagrados, dos rolos sagrados, que não eram com certeza como nós temos nas mãos hoje, a Bíblia compilada. Olha, havia temor e tremor diante deles, algo extraordinário. A Bíblia mostra que quando Neemias termina de restaurar os muros, ele faz com o povo um tempo, queridos, de recapitulação, de leitura dos feitos de Deus. Isso é maravilhoso. Quando a Bíblia ela fala conosco, precisamos parar com temor e tremor para ouvir o que Deus tem para nós. Então, eu quero dizer que a partir de agora, você deve estar sintonizado no canal celestial. Amém? Amém? Você está entendendo isso? Olha, não se distraia com nada. Se você está aqui presencialmente, foco aqui, né, na palavra que Deus estará liberando para nós. E hoje o tema é muito sugestivo. Crente raiz ou crente Nutella? Quem é você, hein? Eu quero conversar com você sobre este assunto para que você me diga qual é a sua característica, quais são as suas características, ok? Então, se você pode, abra a sua Bíblia no texto de João, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 60 ao 69. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 60 ao 69. Eu vou ler pela versão, a nova versão transformadora. Se a sua versão for diferente, tenho certeza que o contexto será o mesmo. Então, veja comigo o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 69, diz a palavra de Deus. E muitos dos seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito dá a vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém podia vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. E nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então, Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Queridos, é interessante observarmos alguns aspectos sobre este texto. O capítulo 6 do Evangelho de João, ele é uma sequência, uma série sucessiva de eventos que Jesus realizou, que são muito impactantes e alguns deles são muito conhecidos por nós. Jesus havia se retirado para orar e buscar ao Pai, e uma multidão o acompanhou. E quando ele estava falando, a noite se aproximou e Jesus ordenou que aqueles que estavam com ele dessem de comer para todos os presentes. Então, houve a multiplicação dos pães e dos peixes, porque não havia recurso suficiente para dar de comer àquela multidão. O texto diz que Jesus, ele se retirou de perto daquelas pessoas e foi buscar ao Pai Celestial. Enquanto Jesus orava, os discípulos, eles se retiraram. Aqueles que estavam com ele, especificamente os 12, entraram numa embarcação e foram para o outro lado do lugar onde Jesus estava, atravessando o mar da Galileia. O texto diz que Jesus ficou só
e depois ele foi caminhando por sobre o mar até encontrar-se com os discípulos que estavam no barco. Quando Jesus os encontrou, houve aquele impacto, porque Jesus estava caminhando sobre as águas, e certamente algo diferente pôde ser visto, apesar de ser noite. Houve então aquele milagre extraordinário, onde Pedro caminha sobre as águas em direção a Jesus, e depois teve medo, afundou, Jesus o socorreu e ambos entraram no barco. Chegando do outro lado, o texto diz que Jesus novamente se retirou para orar. E o contexto mostra que as pessoas começaram a procurar Jesus. Onde ele está? Cadê Jesus? Aquelas pessoas que haviam seguido Jesus notaram que apenas uma embarcação havia saído e que Jesus saiu junto com aqueles homens, para o outro lado. Ou seja, apesar da diferença de tempo, eles sabiam que Jesus e os discípulos não estavam mais naquele lugar. E o texto mostra que aquelas pessoas, em grande quantidade, elas se retiraram para procurar Jesus e o encontraram novamente. E mais uma situação é pontuada no capítulo 6. Eles questionaram Jesus para saber por que Jesus os havia deixado no lugar onde o pão e o peixe foi multiplicado e eles foram alimentados. Eles queriam que Jesus desse a eles satisfação. Veja bem, por que foi que ele saiu daquele lugar e não os chamou? E as coisas começam a engrossar a partir deste momento, porque aquelas pessoas, na verdade, não estavam interessadas naquilo que Jesus ele era, mas estavam interessados naquilo que Jesus tinha para lhes dar. E Jesus confrontou aquelas pessoas para mostrar a eles que ele estava vendo o coração e a mente de cada um, e percebia que a razão pela qual eles haviam sentido a falta de Jesus não era para estarem ao lado dele reconhecendo que ele era Deus, mas sim para usufruir dos benefícios que Jesus havia lhes dado, principalmente do alimento. Então aí nós vamos distinguir duas classes distintas de seguidores de Jesus. Dois tipos de crentes, ou dois grupos de crentes estavam presentes naquele momento onde Jesus ele se encontrou retirado para buscar a Deus. A intenção maior do que havia se manifestado ali não era ver coisas acontecerem, mas ter realmente um verdadeiro encontro com Jesus. Mas as pessoas que estavam ali não haviam compreendido isso na íntegra. E eu quero chamar a atenção para um detalhe: muitas vezes nós acabamos confundindo aquilo que realmente deve ser a nossa intenção, ou aquela que deve ser a nossa intenção, quando nós nos apresentamos diante de Jesus. Eu quero dizer que, ainda que exista uma necessidade a ser suprida, e um desejo no nosso coração ardente, de que da parte de Deus tenhamos o suprimento para esta necessidade, esta não pode ser a razão maior que nos aproxima de Jesus, mas sim o reconhecimento de quem Ele é e daquilo que Ele pode e quer fazer por nós, a começar de dentro para fora. E ter esta consciência é amadurecer. A maturidade nos leva ao equilíbrio, como nós falamos de maneira anterior, ou seja, em outras mensagens isso já fora dito aqui. Mas por que hoje entendermos se somos raízes ou somos Nutelas? Porque hoje estamos vivendo em uma geração que se assemelha muito ao comportamento daquela geração que encontrou-se com Jesus no texto de João, capítulo 6. Para aqueles que não entendem ainda o que é a expressão raiz ou Nutella, eu quero explicar para você. É um meme que compara como as pessoas faziam as coisas antigamente do jeito raiz e como as pessoas fazem hoje, num tempo em que estão cheios de facilidade, sem esforço nenhum. É a geração Nutella. Então, brincadeiras à parte, queridos, esse meme ele expressa a mudança de mentalidade desta geração, e é uma geração moderna, esta geração de hoje, que atinge toda a humanidade em todos os sentidos, inclusive na vida cristã. Muito embora seja uma brincadeira, a realidade está por trás desta brincadeira, e é muito forte, tem nos atingido, porque
hoje, aqueles que são mais novos, aqueles que têm aí dos 30 anos para baixo, eles estão vivendo com uma mentalidade completamente diferente da mentalidade daqueles que viviam há 50 anos atrás. Recentemente, a pastora Denise, numa live, junto com a apóstola Gorete, ela ministrou sobre este conflito geracional. E nós temos hoje, vivendo no mundo, pessoas que pensam de uma maneira, que são raízes, e pessoas que hoje são 110% Nutella. E até que ponto isto está trazendo conflitos na vida cristã? Até que ponto isto está trazendo para muitos a falta de maturidade? Mas eu quero comparar aqui para vocês, de uma maneira bem descontraída, para vocês entenderem também o que seria uma criança raiz e uma criança Nutella. E aí vocês vão completar, né, a ideia do que isto possa ser. Então a criança raiz, ela sai para brincar na rua. Mas a criança Nutella, ela só vive com o videogame e o celular nas mãos. A criança raiz, ela vive ralada e machucada, porque brincando na rua não tem como, queridos. Mas a criança Nutella, ela só coloca mertiolate que não arde. Eu não sei aqui quantos sabem o que significa colocar um mertiolate daqueles do tempo de quem era raiz, gente. Olha, eu vou dizer, havia um outro medicamento para machucados, que era o chamado mercúrio cromo. Esse não ardia, mas dentro de casa, toda mãe raiz só queria colocar mertiolate. E o abençoado tinha um negócio tipo uma pazinha, que colocava lá dentro e passava raspando. E não era nada molinho não, aquele negócio era plástico. Quem fez aquilo, acho que nunca se feriu para passar aquele negócio numa ferida. Deve ter feito para os outros, porque quando raspava aquele negócio em cima, gente, pode crer, até quem era muito, muito valente, orava, porque parecia que tacava fogo. Mas quem é Nutella já provou o mertiolate que não ardia, gente, criaram isso. Quem é raiz não provou mertiolate que não ardia. Quem é raiz, a criança raiz, bebe água de torneira, gente. E a Nutella, suquinho Del Valle Light. A criança raiz apanha dos pais. E a Nutella faz pirraça e grita com os pais. A criança que é raiz respeita os professores. E a que não é raiz não respeita ninguém. A criança que é raiz come biscoito maisena e toma suco de caju. E a criança que é Nutella come croissant de ricota com espinafre. Deus do céu. A criança que é raiz vive na casa dos amigos. E a criança que é Nutella não sai de casa. E de preferência não sai de dentro do quarto. A criança que é raiz zoa os amigos e é zoado. Mas a criança que é Nutella sofre de depressão por bullying. A criança que é raiz toca a campainha e sai correndo. E a criança que é Nutella, se correr um quarteirão, infarta. Porque não consegue nem correr, porque só vive no videogame. Muito bem, esta é uma comparação que nos faz entender que também existe o crente raiz e o crente Nutella. E nós precisamos entender na mentalidade deste mês da série Maturidade, se nós somos raízes realmente ou se nós somos Nutella. Porque eu tenho certeza que Deus está levantando uma geração para usar de uma maneira espetacular. E esta geração vai impactar a humanidade hoje. Mas não é uma geração de Nutella. E aí que está. Se você está do lado errado, tenho certeza que nesta noite você vai entender qual é o lado certo. Vai passar para o lado raiz. Porque o crente raiz, ele entende o que a Bíblia quer e se dispõe a cumprir. A geração Nutella é a geração que não aceita ser confrontada com a verdade. Antes prefere viver um engano desde que lhe seja confortável. A verdade é que a geração Nutella, ela quer apenas sombra e água fresca. Ela não quer esforço, ela não quer sacrifício. E se ser confrontado com a verdade doer, é melhor viver no engano.
E muitos estão fazendo assim, porque na vida cristã nós precisamos ser confrontados, queridos. O que Jesus fez no texto que nós acabamos de ler foi confrontar pessoas que não estavam entendendo qual deveria ser de fato o seu papel naquele momento. O que está escrito no Evangelho do capítulo 6, no Evangelho de João, é um reflexo dessa triste realidade que nós ainda estamos vivendo. E nós vamos observar uma coisa interessante, no versículo 26 do capítulo 6, Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos que eu fiz, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Sabe, queridos, Jesus está dizendo algo muito forte, e que ao mesmo tempo me traz uma tristeza observar o que Jesus está falando, porque neste exato momento, Jesus, ele esclarece aquelas pessoas que conhecia os pensamentos e os sentimentos verdadeiros daquelas pessoas. Eu quero dizer a você que não se esqueça que o mesmo Jesus que estava lá confrontando aquelas pessoas, segundo mostra o texto de João 6, é o Jesus que está aqui conosco nesta noite, é o Jesus que está aí com você na sua casa, é o Jesus que continua nos confrontando com a verdade. As minhas filhas, elas cresceram ouvindo eu dizer que a verdade ela pode até doer, mas ela é boa. E esse tem que ser um senso comum hoje na nossa vida. Entender que muito embora a verdade nos tire da zona de conforto, ela vai nos fazer crescer de maneira saudável, como Deus, Ele quer. Então, ainda que ouvindo esta palavra, você seja confrontado, não cerre os seus ouvidos. Para você que está online, não troque agora de canal, mas permaneça ouvindo, porque Deus, Ele adverte as pessoas que Ele ama, amém? O Senhor está nos corrigindo, aleluia, Ele nos ama, amém? Levanta a mão direita se você crê nisso e diga: Deus me ama. Por isso Ele nos corrige. Então vamos agora descobrir quem somos hoje na presença de Deus. Qual é a qualidade de cristão que eu apresento, que você apresenta? Que crentes somos diante do Senhor e deste mundo que nós vivemos? Vamos então ao crente raiz. Ele segue a Jesus, interessado em fazer a vontade de Deus e em conquistar a vida eterna, aleluia. Olha a razão pela qual o crente raiz, ele segue a Jesus. O interesse dele está em fazer a vontade de Deus e conquistar o quê? A eternidade com o Senhor. Mas o crente Nutella, ele segue a Jesus porque tem medo de ir para o inferno. E ele está interessado em fazer a própria vontade, e não a vontade de Deus. E está interessado em conquistar riqueza e fama. Se você parar para perceber, é claro essa distinção, principalmente neste momento que nós estamos enfrentando esta grande crise. Estão aflorando tantos crentes Nutella, que parece que é uma outra pandemia. Porque são pessoas que estão mais preocupadas em se destacar, em obter likes, do que em promover o reino de Deus. Preferem ser vistos do que mostrar Jesus.
E muitos pensam que Jesus não dá likes. Quero dizer para você, é engano. Porque aquele que realmente faz a vontade do Pai, querido, e que promove Jesus Cristo, eu posso dizer a você, chegará a um nível que vai além de qualquer espectador, de qualquer youtuber. Sabe por quê? Porque estará garantindo a sua eternidade na glória celestial, aleluia. Olha, queridos, não há qualquer número de seguidores que possa bater isso, não há qualquer like que possa bater isso, não há qualquer tipo de promoção terrena que possa bater isso. Seguindo adiante, o crente raiz, ele é consciente de que cristianismo e sacrifício andam juntos. Diga comigo, cristianismo e sacrifício andam juntos. Esta é a visão do crente raiz. Mas e o crente Nutella? Ele quer viver o cristianismo sem sacrifício e sem cruz. Você está entendendo isso? Diga comigo, não existe cristianismo sem cruz. O próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a cada dia, diga comigo, a cada dia, a sua cruz. Tem gente que diz que a cruz é o pai, é a mãe, é o esposo, é a esposa. Queridos, esta não é a cruz que Jesus está descrevendo no texto. Jesus disse: olha, aquele que quiser me seguir vai ser xingado, esbofeteado, vai ser até mesmo desprezado pela própria família. E se você perder amigos, perder familiares, perder pessoas com quem você andava e que eram importantes para você, por amor a mim, disse Jesus, você receberá muitas vezes mais da parte de Deus. Mas o crente Nutella hoje, ele não quer sacrifício, não quer esforço. Gente, hoje, nesse momento, há uma revelação maciça de milhares de crentes Nutella, porque é tudo que eles estavam esperando. Gente, assistir um culto deitado na cama. Deus, tem um ar-condicionado ligado essa hora. Não é do grupo de risco, não tem problemas de saúde, mas não está querendo lutar contra, salvo o melhor juízo. E se alguém está ficando dodói porque está ouvindo esta palavra, queridos, é porque é Nutella, porque o crente raiz apanha e dá glória a Deus, meu irmão, porque sabe que tem que consertar o que está errado. Mas o Nutella diz: não, agora estou de mal, eu não quero. Por quê? Porque o crente Nutella, ele não é maduro. E a série é maturidade, queridos. Não, eu vou ouvir uma mensagem que não fale disso. As opções são múltiplas. Muitas. Nesse momento nas redes estão pipocando cultos, mensagens. Mas a verdade, queridos, ela tem que ser dita por alguém. Jesus veio e disse a verdade. E no capítulo 6 o texto diz que as pessoas que ouviram Jesus disseram: que palavra dura.
Olha, gente, ser Nutella, apesar do Nutella ser uma coisa recente, a marca propriamente dita, mas já existia crente Nutella nos dias de Jesus. Porque eles ficaram dodói. Vambora. É melhor a gente juntar as trouxas aqui e largar esse Jesus, porque não era isso que a gente queria escutar. Entenda. Eu acho tão interessante o comportamento de Jesus aqui, que hoje, se nós, líderes, fazemos isso, as pessoas nos repreendem. Rapaz, você vai perder seguidores, você vai perder ovelhas. Mas olha que só ficaram 12, e Jesus olhou para eles e disse: vocês vão ficar aí por quê? Porque vocês não metem o pé também? Uma coisa que muito me alegra quando eu leio os evangelhos é ver que Jesus não se preocupou em agradar as pessoas ou ficar bem na fita, mas ele se preocupou em fazer a vontade do Pai. E nesse momento, queridos, no texto do capítulo 6 de João, ele fala sobre isso. Ele diz: olha, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Sabe o que ele está dizendo? Não estou aqui para agradar a vocês, não. Querido, Jesus não veio para me agradar, e nem a vocês, mas ele veio para nos confrontar. E quem é Nutella não quer isso não, gente. Mas o crente raiz, ele sabe que se ele for para o culto e a mensagem não der uma lapada nele, o negócio não funcionou naquela noite. Porque crente que é raiz sabe que quando Deus dá uma ripada é porque a semana vai ser um nível hard, elevado, vai ser bênção. Porque tu vai ficar com aquilo na cabeça, o Espírito Santo comendo o teu juízo, porque tu tem que melhorar, porque Deus quer te elevar a um nível mais e mais alto do que aquele que você já está vivendo, amém? Então não adianta sonhar em ter uma vida melhor se você não está colocando nesses teus sonhos mudanças. O crente raiz está disposto a renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus, amém? O crente raiz renuncia à própria vontade para fazer a vontade de Deus, mas o crente Nutella quer que Deus se submeta à vontade dele e aos seus próprios caprichos. Olha, Jesus quando orou, né? E ele nos ensinou, ele colocou aquela oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, oração modelo. Ele diz: Pai, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. O Nutella inverte isso, ele diz: Pai, seja feita a minha vontade. Sabe por quê, queridos? O crente Nutella não entende a sua posição no reino, não. Ele acha que ele pode fazer com que Deus se submeta à sua própria vontade. Olhe para mim, preste atenção numa coisa. Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima de todos. Deus não se submete a ninguém, muito menos aos nossos caprichos. Então precisamos amadurecer e entender qual é o nosso papel nesse cenário. Você está disposto a renunciar para ser raiz? Ou quer continuar sendo Nutella? O que mais? O crente raiz se preocupa em dar frutos. Amém? E o Nutella se preocupa em comer os frutos que os outros estão dando. Triste, mas é a realidade. Sabe por quê? O crente raiz, queridos, dobra o joelho para orar. E o crente Nutella: oreis por mim, oreis por mim, oreis por mim. Vai entregando seus pedidos para todo mundo. Enquanto os irmãos estão de joelho dobrado, ele está ali vivendo sombra e água fresca.
Já dizia o sábio Matos Nascimento: quer vitória, meu irmão? Vai chorando, geme, depois chora de novo, meu irmão. Quer vitória? Vai chorando, geme, chora de novo. Mas só entende isso quem é raiz, porque o Nutella, meu irmão, quer vitória, é o oreis por mim. Aonde está? Ele está mendigando oração. O crente raiz nutre um amor altruísta. O que é um amor altruísta? É um amor, queridos, pelo outro. É um amor que leva você a se preocupar e sacrificar pelo seu próximo. Mas o crente Nutella nutre um amor egoísta. Eu me amo, eu me quero, eu me adoro. Tudo para mim. Se ele puder tirar, ele tira. Porque ele não sabe que o mais importante do que receber é dar. Porque isso é princípio. E vem de Deus. Está esquentando? A coisa está fervendo? Então quem é você? É Nutella ou é raiz? Você tem que se questionar. Porque Deus está querendo mexer, queridos, com a nossa estrutura. A partir de hoje, nós precisamos tomar uma posição e tirar todo o crente Nutella da nossa vida para nos levantarmos no exército que vai fazer a diferença, o exército raiz de Deus, amém? Diga graças a Deus. O crente raiz, ele faz do cristianismo a sua forma de vida. E o crente Nutella faz do cristianismo a sua religião. Deixa eu dizer para você, entenda uma coisa. O cristianismo não é religião. Cristianismo não é filosofia. Cristianismo é modelo de vida. Você está entendendo? Está entendendo? Cristianismo é modelo de vida. Se você quer ser cristão, você tem que se adequar ao modelo de vida de Jesus. Aquelas pessoas que começaram um grande movimento depois do Pentecoste, foram vistos e identificados à semelhança de Cristo numa profundidade tão grande, preste atenção nisso, que eles foram apelidados de cristãos. Isso foi um apelido dado a eles. Por quê? Porque viram Jesus naquela massa de pessoas. A pergunta é: você reflete Jesus? Ou reflete um pote de Nutella? Cristianismo para você é a sua maneira de viver? É mudança constante, é incômodo diário, é pensar em como fazer para melhorar todos os dias? Ou é um amuleto, é uma cruz pendurada como pingente no seu pescoço, peixinho num anel, um jargão de crente, sem vida, sem resultados? Para fechar, o crente raiz entende que nós estamos vivendo os últimos dias e luta para permanecer até o fim, firme. Bem, mas o crente Nutella procura nem pensar na volta de Jesus Cristo, porque senão ele fica desesperado quando pensa nisso. Enquanto os crentes raiz estão dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus, estão orando para Ele vir arrebatar a sua igreja, os crentes Nutella estão, ai meu Deus, não quero nem pensar nisso, porque senão me dá um abafamento, ai eu quero isso, ainda não fiz isso, se Jesus voltar. Maturidade cristã, querido, é o entendimento do nosso papel e da nossa posição no reino.
E os crentes imaturos, infelizmente, não estão compreendendo que eles levam apenas o rótulo. Não seja um crente nominal, não seja um cristão, um servo apenas rotulado. Mas mostre quem você é através das suas atitudes. Olhe para mim, Deus está levantando neste momento, queridos, homens e mulheres que tenham coragem de aceitar a proposta de mudar. E deixa eu dizer uma coisa, não é confrontando a palavra, e nem confrontando Jesus, e nem confrontando a liderança, mas sendo confrontado. Olha bem, escute a sua posição e a minha, neste contexto, é sermos confrontados. Se o negócio está entrando e saindo de um ouvido para o outro, filho, pode crer que tem alguma coisa que está errada. Eu aceitei Jesus Cristo como Salvador em 1983. Naquele período da minha adolescência, eu estava saindo das madrugadas de bailes funks, da curtição pesada que o Rio de Janeiro oferecia na Baixada Fluminense, o meu reduto. Uns 13 anos de idade para 14, eu já tinha visto tantas coisas nas madrugadas, absurdas, de violência e imoralidade, extremo para o outro, passando pelas drogas. E naquele momento, queridos, que Jesus Cristo, Ele estendeu a mão e me recolheu. Eu vi um outro lado de uma igreja que estava preocupada em evangelizar, em conquistar outras pessoas. Eu fui conquistado, queridos, por pessoas, apesar de ser evangelizado dentro da minha casa, pela minha mãe, pela minha avó materna. Eu fui impactado na rua por pessoas que se preocuparam em falar do amor de Jesus Cristo para mim, que saíram ao meu encontro. E um dos momentos mais felizes, os primeiros anos da minha conversão, foi quando, fazendo um culto ao ar livre numa praça, as pessoas começaram a jogar frutas e legumes estragados em nós. Eu tomei uma laranjada na cabeça. Eu me lembro disso até hoje, porque eu queria entender uma pontinha do que era ser xingado por amor a Jesus Cristo. Eu fiquei feliz com aquilo. Falei: Jesus, eu tomei uma laranjada por amor ao teu nome, porque eu entendi que aquilo era honroso, queridos. Entrávamos nos trens lotados de pessoas, com milheiros de folhetos nas mãos, falando do amor de Jesus Cristo, de um vagão ao outro. Quem não sabe, é distante, é uma coisa muito, muito difícil transitar dentro dos vagões lotados. Fazíamos isso, queridos, constantemente. Sabe por quê? Porque a preocupação dos crentes daquela época não era em enriquecer, não era, queridos, em melhorar cada vez mais o seu rendimento, ganhar o seu primeiro milhão rápido, ter um carro importado na sua garagem. Era fazer com que o nome do Senhor fosse levado a distâncias cada vez maiores. Era levar o nome de Jesus para que Ele fosse glorificado, e tudo mais seria consequência. Não é uma teologia de miséria contra uma teologia de prosperidade e abundância de hoje, não.
era viver o evangelho raiz, como a palavra propõe, como os discípulos fizeram no início da igreja primitiva. Entenda, é uma questão de consciência. Eu sou um cristão daquela época e de lá para cá eu vejo a igreja mudando o seu comportamento cada vez mais. As pessoas não querem falar mais sobre evangelização, não querem dispor tempo para sair e falar do amor de Jesus Cristo para o outro. Receberam a salvação, guardaram para si e acabou. Sabe o que está acontecendo? Ao invés de termos famílias de crentes fortalecidos na fé, nós estamos vendo o índice de divórcio dentro da igreja aumentar, estamos vendo o índice de suicídio dentro da igreja aumentar. O resultado dessa geração Nutella é uma igreja que, ao invés de impactar, está sendo cada vez mais tombada. Triste, mas é uma verdade. O comodismo está tomando lugar. Pessoas que se alvoroçaram no início da pandemia. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. A igreja não pode abrir mais. Agora a igreja está aberta, meu irmão. Cadê esse povo? Ah, que legal. Agora, outro nível. Uma outra realidade. Quero dizer para você que está aqui hoje e que já assistiu o culto lá do outro lado, é a mesma coisa? Sim ou não? Faz assim com a mão. É a mesma coisa? Não, gente. Não. Você pode ser até fervoroso, mas pode crer que é um cachorro que late, é alguém que te chama, ou você tem que ver no seu celular só para você, ou se você bota para todo mundo na televisão, você pausa para ir no banheiro, você não tem conversa. Mas, gente, não tem como. É um recurso, é uma necessidade, amém. Eu não estou condenando quem está do outro lado, eu estou dizendo que nós precisamos tomar um cuidado, porque ao invés de nós sermos incomodados e inquietados, muitos se acomodaram. No primeiro momento todo mundo teve medo do Covid, agora estão enfrentando o Covid, meu irmão, na praia, na praça, na rua, fazendo churrasco, e cadê o Covid? E o pior lugar é a igreja. Passeio, faz excursão, anda para tudo quanto é canto, se diverte, aglomera os amigos, mas, gente, não pode ir para a igreja ainda não. Lugar higienizado, com as cadeiras separadas, com as pessoas devidamente equipadas com suas máscaras, todo o ambiente organizado dentro dos moldes que as agências de saúde estabeleceram, mas a igreja é um lugar de risco para o Covid. O mercadinho não é, a praia não é, a reunião com os amigos não é ficar andando de um lado para o outro, fazendo discussão, não é, mas a igreja, o templo é. Que mentalidade é essa, irmãos? Que mentalidade é essa? O prazer de estar na casa do Senhor está acabando na vida de muitos, ou já acabou. Já acabou. E sabe o que está acontecendo? Falta consciência de que Jesus está voltando. E quanto mais relaxado, queridos, maior o risco de perdermos a salvação. Ah, pastor, não é bem assim, diz o Nutella. Crente raiz, meu irmão, se preocupa em não abrir a boca e falar besteira para não pecar contra o Espírito Santo e perder a salvação. O Nutella faz piada com falar em línguas. Quando eu tinha 14 anos de idade, aceitei a Jesus. As pessoas que eu mais admirava, querido, eram os pregadores que arrastavam multidões naquela época. Eu me lembro bem de um deles que até pouco tempo eu estava nas redes sociais buscando no YouTube vídeos dele, e foi maravilhoso reencontrar algumas palavras, que era o evangelista Jim Swaggart, um dos maiores evangelistas da minha época. E
todo mundo queria imitá-lo. Ele usava uma Bíblia grande, aberta, uma Bíblia que era bem maleável, e ele andava de um lado para o outro. Olha, e quando a gente começou a pregar, era segurar a Bíblia na mão e andar, e falar como Jimmy Swaggart. Essa era a admiração que nós tínhamos, esse era o homem que nós tomávamos como referência. Hoje eu fico boquiaberto, queridos, com as pessoas que são seguidas pelos cristãos e são admiradas por eles, pessoas imorais que fazem coisas terríveis, pornografia é o que elas expõem, xinga palavrão, faz meio mundo de miséria, e os crentes estão lá, como seguidor. Talvez você diga: pastor, já podia estar calando a boca aqui e encerrando, mas gente, será que se Jesus estivesse aqui, ele falaria tão pouco quanto eu estou falando? Se aquela multidão que viu o milagre, que foi alimentada, e recebeu a palavra, largou Jesus e meteu o pé, eu acredito que nós teríamos ido embora como aqueles que largaram Jesus. Mas eu te digo uma coisa, com toda dificuldade, veja o que Pedro respondeu, e eu quero fechar aqui. Quando Jesus pergunta para aqueles homens: e vocês não vão embora também? Vocês vão ficar aí por quê? Por que vocês não acompanham esses que meteram o pé e largaram tudo e caíram fora? E Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe o que eu quero dizer para você? O crente raiz, ele pode chorar quando ele apanha, ele pode espernear até, mas ele volta para a posição e vai para os pés do Pai e diz: eu reconheço que o teu amor por mim está acima de todas as coisas. Aleluia. O filho, quando é corrigido pelo pai, ele sabe que o pai o está corrigindo com amor, muito embora doa. Ele não abandona o pai, ele ama ainda, porque ele sabe que tem alguém que ele ama também. Eu quero perguntar a você mais uma vez: que tipo de crente você é? Raiz ou Nutella? Vamos ficar em pé. Lucas, dá uma mão para nós aqui, por favor. Que tipo de crente você é? Raiz ou Nutella? Se você é um crente Nutella, está na hora de amadurecer. Está na hora de crescer, de mudar a sua mentalidade e o seu comportamento como um cristão. Meu desejo não foi ofender ninguém. Não foi ofender ninguém. Mas eu quero que você entenda que se você neste momento, recebeu a palavra e ficou triste, é porque alguma coisa está errada. Você tem que ficar alegre, porque Deus te ama. Eu quero fazer agora um momento de oração, para nós concluirmos esta noite tão gloriosa em que Deus se manifestou para declarar o seu amor por nós aqui.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Pode ser até uma quebra de protocolo nessa noite. Mas se você entendeu que tem Nutella em você, que está precisando se tornar raiz, vem aqui na frente orar. Mantenha uma distância, mas sai do lugar. Hoje eu quero que você venha no altar para buscar a oração. Você tem coragem de admitir que você é Nutella? Sai do lugar e vem aqui. Você é dodói, está precisando amadurecer em áreas da sua vida. Olha para dentro de você. Não fica com vergonha. Não vou porque eu vou admitir publicamente que eu sou Nutella. Queridos, o Senhor está vendo. Não adianta você ficar batendo no peito dizendo que é raiz, que o Senhor sabe, Ele está olhando para você. Meu filho, minha filha, você é Nutella. Sai do lugar, vem para cá e diga: Deus, me torna um crente raiz. Pode vir aqui no altar. E não tenha medo não, é só manter a distância. Chega mais para perto, meu amor. Saia do lugar, eu não vou demorar não. Se você entende que Deus está te chamando para ser raiz nessa noite, encara isso aqui com seriedade. Venha, sai do lugar e venha. Diga: Deus, eu quero ser raiz, porque eu sei que o Senhor está organizando, levantando um exército de raízes. Isso, vem chegando para cá. Isto. Deus está levantando um exército, e o exército de Deus que vai fazer a diferença é formado por crente raiz. Sabe por quê, queridos? Aqueles que morreram por amor a Jesus Cristo não eram Nutella, não. Aqueles que apanharam por amor a Jesus Cristo, que enfrentaram, queridos, as prisões e as cadeias, eles eram raízes. E se nós queremos impactar esta geração, se nós queremos que o mundo de hoje, nesse tempo de modernidade, ele seja transformado pelo poder de Deus, nós precisamos mudar de posição para ser raiz. E o crente raiz não tem medo de falar de Jesus aonde está, não. Ele não é um crente secreto, não. Porque o Nutella, queridos, não pode falar de Jesus. Hoje, com os dispositivos eletrônicos, nem carrega mais a Bíblia debaixo do braço. Eu me lembro de uma época que a pastora Denise, esta semana eu estava vendo algumas pessoas que já têm filhos adultos e foram alunos adolescentes da pastora Denise na época. E a pastora Denise usava uma saia longa abaixo do joelho e uma Bíblia enorme. E eu me lembro que todas as meninas, elas compraram Bíblias grandes e saias longas. Sabe por quê, queridos? Porque elas queriam ser como a líder delas. Em quem você está se espelhando? Quem é que você está tomando como modelo para seguir? Eu estou vendo um monte de crente andando pelado para poder aumentar a quantidade de seguidores. Que nojento! O nome de Jesus está sendo jogado na lama, queridos. O fim está chegando. Hoje é o Covid-19, amanhã pode ser o Covid-20, e aí pode vir uma outra praga, e ai meu Deus do céu, ai meu Deus, e o Jesus está voltando, meus irmãos. E é o que a Bíblia diz que vai acontecer. E o gargalo está estreitando. Aqui a Nutella mete o pé, agora o raiz. Ele está esperando a jeripoca piar, meu irmão. Porque ele sabe que depois de tudo isso a trombeta vai soar e o Senhor vai tomar. Ele olha,
e vai levá-lo para as regiões celestiais, e vai dizer para ele: vinde bendito do meu Pai, possui por herança aquilo que está preparado desde a fundação dos séculos. Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o mundo te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essas são as palavras que o crente raiz vai receber. É isso que você quer? Então, a partir de hoje, deixa de ser Nutella, deixa de ser mimado, que tudo se ofende, que tudo se milita, que tudo quer sair da igreja, que não gosta de gente, que não gosta de mais ninguém, que não se submete à autoridade. Escuta aí, se você quer fazer diferença hoje, levante sua cabeça e saiba de uma coisa: Deus quer homens e mulheres que façam a diferença como raiz. Põe a mão no coração, você que está aqui na frente, e você que está na sua casa recebendo esta oração, para deixar de ser Nutella hoje. Põe a mão no coração e se junte com esses que estão aqui, e admita quem você é, e chame a responsabilidade para aquilo que Deus quer que você seja, para a pessoa que Deus quer te tornar, para aquele que Deus quer transformar você. Há um projeto que Deus, Ele idealizou com o teu nome. Ele colocou você aqui para cumprir esse projeto, amém? Você está entendendo isso? Isso exige renúncia. Negue a si mesmo. Senhor Deus, eu bendigo o teu santo nome, te adoro nessa noite, porque a tua palavra, Senhor, ela é fiel e verdadeira, e ela não volta sozinha, Senhor. Nesta noite eu creio, Deus, que o teu Espírito Santo está nos incomodando a mudar, ó Pai, porque, ó Deus amado, não estamos, ó Deus, vivendo aquilo que deveríamos, Pai, não estamos produzindo como deveríamos, não estamos sendo aqueles, ó Pai, que deveríamos ser. Eu sei que o teu Espírito está chorando, que ao invés da tua igreja estar superlotada, Pai, por pessoas sedentas, Senhor amado, o comodismo está tomando lugar, ó Deus, nesse tempo de fim, nesse momento que nós deveríamos estar, ó Pai, ó Deus, avançando, Senhor, para conquistar vidas. Na verdade estamos recuando. Muitos, ó Deus, estão querendo, Senhor, sombra e água fresca, e usam, ó Pai, ó Deus, artifícios, justificativas, Senhor amado, que o Senhor não aceita. Quantos estão preocupados, ó Pai, muito mais com os seus projetos terrenos e humanos, ó Pai, do que com os projetos divinos, Pai, para a sua vida. Precisamos, ó Deus, de mudanças na nossa mente, mudanças no nosso coração. A palavra de ordem é maturidade, Pai, é crescimento, é equilíbrio, é entendimento da tua vontade plena, Senhor. Ó Deus, é nos submetermos e nos sujeitarmos, ó Deus, ao invés de questionarmos, ó Pai, e rebatermos, como muitos fizeram com Jesus, diante do texto de João 6. Leva-nos para um outro nível, Senhor. E se os seus filhos e filhas tiveram coragem de sair do lugar, ó Deus, porque foram confrontados pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo, ó Deus, inicia uma obra na vida deles agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu te peço que a partir de agora, Senhor, algo novo, algo grande, algo incrível, algo profundo comece a acontecer na vida destas pessoas, Pai, porque o Senhor tem, ó Deus amado, o melhor para eles e vai usá-los, ó Pai, para impactar esta geração de Nutelas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Senhor, nessa noite, aqueles que estão em casa, Senhor, estão sendo, ó Deus, confrontados, Senhor, com a tua verdade, como aquelas pessoas foram confrontadas, ó Deus. Gera mudança em nós, porque só tu
tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. Só tu tens palavras de vida eterna. Poxa, malazurianda lava chu. Oh, recanta ripianda lava suricanta rébias. Deus, tu estás aqui corrigindo-nos, porque o Senhor nos ama e precisamos amadurecer, deixar de sermos meninos na fé, Senhor amado, para produzir, ó Deus, frutos dignos de arrependimento. E eu abençoo agora todos, ó Deus, que neste momento, Pai, assumiram esta posição e se colocaram diante de Ti para uma mudança radical que começa agora. Receba a bênção em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Aplauda o Senhor bem forte por aquilo que Deus fez na sua vida nesta noite. Agora olhe para mim. Quando vocês voltarem para casa, antes de qualquer coisa, coloque lá no canal do YouTube da Seve.Aracaju, ouça essa mensagem de novo e anote tudo o que você tem que fazer para ser um crente raiz. Amém? Passe adiante, publique isso, reposte isso aí, coloque em todos os canais que você puder, porque nós precisamos levantar uma geração de crentes raízes a partir de nós. Amém? Você aceita esse desafio? Você aceita? Amém? Deus abençoe. Podem retornar. Coisa boa quando o couro come, né, irmãos? Eita. Estou lembrando dos áureos tempos, primeiros passos da vida cristã. Mas é isso aí, a igreja, ela continua tendo o mesmo Deus e o mesmo Senhor Jesus. Amém? Muito bem, essa semana começa com força total. Setembro, um mês de impacto poderoso. E nós temos muitas novidades nas nossas redes sociais. Então, olha, nos acompanhe, gente, por favor, pare de ficar aí de um lado para o outro. A Seve Aracaju, ela está gerando conteúdo de altíssima qualidade e alto nível. Interesse-se pela palavra, interesse por aprender e receber comida fresca, pasto verdejante, amém? É o que Deus tem nos dado. E isto há uma preocupação muito grande. Olha, uma coisa que nós temos lutado aí para manifestar é justamente, queridos, a palavra de Deus e o poder da palavra de Deus através de cada live. Então, olha, terça-feira a pastora Denise já vai estar online no Só para Mulheres. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa, Deus tem revelado com profundidade, com palavras tão intensas, que a gente fica assim, meu Deus. Quem não assistiu a live da semana passada, uma revelação que eu, com todos os anos de vida cristã, nunca tinha ouvido aquele texto explanado daquela maneira sobre identidade. Quem não assistiu, vá no Instagram, Seve.Aracaju, e veja a live que a pastora Denise, ela fez na semana passada, ministrando poderosamente. Eu estava lá operando com ela e vou dizer para vocês, foi só glória e aleluia. E quarta-feira, todas as células reunidas. Lembrando que neste mês de setembro, uma quarta-feira será dada a cada célula para uma célula presencial aqui no templo, organizada de maneira adequada. Não tenha medo de participar, porque vai ser top. E nesta próxima quarta-feira, a célula Café com Amor estará aqui comemorando os aniversariantes de janeiro até setembro de 2020, amém? As outras células estarão online. Então, para não haver uma aglomeração grande, as células se reunirão aqui, cada célula. Então, Café com Amor, não é? Que abraçou o Gaditos, então é tudo Café com Amor hoje, vai estar aqui. Aí, na semana que vem, a Dunamis vai estar aqui presencialmente, e assim sucessivamente, até a Resgate. A Resgate não será aqui, porque a maior parte das pessoas do Resgate estão para o outro lado. Então nós já temos um outro local e eu vou anunciar para a célula. Então lembre-se que todas as demais células estarão online, fora a célula que está escalada para fazer a sua comemoração. Agora venha e venha para festejar na presença do Senhor. Quinta-feira, olha, preste atenção para você não errar.
a partir da próxima quinta-feira desta semana, os cultos de quinta-feira serão 100% online, ou seja, o templo não será aberto quinta-feira para o culto presencial. Transmitiremos o culto online. Só que a quinta da família será a quinta da intercessão pela família. Vai ser um mega culto de intercessão com palavras. Gente, e vamos começar uma série Arrumando a Bagunça da Minha Vida. Gente, que série forte. Que série forte. Arrumando a Bagunça da Minha Vida, todas as quintas-feiras, tá? Online. Então na quinta você vai assistir o culto da sua casa e nós vamos ampliar, transmitindo também, né, o culto integralmente pelas nossas redes. Não vai ser um culto de Instagram, vai ser um culto como nós estamos aqui, usando os nossos canais do YouTube e Facebook, tá bom? E na sexta-feira, tá, não haverá programação, mas na terceira sexta-feira deste mês de setembro, eu luto por minha família presencial, para todos os casais estarem aqui. Quem tem acompanhado Eu Luto por Minha Família online, olha, eu vou dizer para vocês, o último, teve um alcance de quase 3.000 pessoas, chegou a quase 3.000 pessoas o alcance do último Eu Luto por Minha Família. Então lembre-se que será uma edição especial e traremos para o presencial. Os casais estarão aqui bem acomodados, sem risco de contaminação. Então lembre-se bem, já coloque na sua agenda, você que está nos ouvindo online, prepare para estar aqui. Eu Luto por Minha Família, nós teremos uma edição presencial para os casais. Mas na sexta-feira, às 3 horas da tarde, às 15 horas, será a nossa mega tarde de oração. Gente, só testemunhos ultra mega power, porque Deus está fazendo cura de Covid, libertação. Olha, um caso de uma menina de 4 anos de idade que sofreu queimaduras graves e demoraria semanas para ver a recuperação. Em menos de uma semana, ela foi recuperada através da oração, porque a família caiu para dentro na tarde de oração e Deus fez um milagre. E em menos de uma semana, uma criança de 4 anos de idade que tinha queimaduras pelo corpo, ela foi restaurada. Isso é poder de Deus, gente. Isso é poder de Deus. Nós estamos contando testemunhos que sobem na nossa tela na hora da tarde de oração, tá? Isso aqui não são coisas que nós estamos criando, não. São as pessoas que estão testemunhando. Abertura de portas de emprego, Deus está curando pessoas da UTI, Deus está liberando vitórias na família, gente. Olha, são coisas que você só vai entender participando, porque é tempo de orar. Quem não sabe orar, aprende agora. Quem cai para dentro, é pelo menos 1 hora que nós vamos ter. Então a quinta vai ser uma quinta de intercessão. Já pode preparar, pedido de oração em casa, fotografia da família, fica com tudo pronto lá, para o fogo cair na tua casa e a tua família ser liberta pelo poder do nome de Jesus, amém? E na sexta-feira nós vamos endossar. Vai fechar com a sexta da tarde de oração, ok? E no sábado, a missionária Thalita está ministrando, queridos, é um seminário interno. Para quem não sabe, ela está elevando o nível de quem quer conhecer a palavra. E eu fico preocupado porque muita gente reclamava e queria conhecer mais a Bíblia, e todo sábado ela abre mão de estar fazendo qualquer outra coisa, passear, fazer um lazer, de qualquer lugar, gente. Desde que ela começou o pit stop até hoje, todo sábado ela é folgada online. Aí você precisa entender o que é amor e sacrifício, porque vocês não sabem, não veem quem está por trás, mas toda semana, chovendo ou não chovendo, fazendo frio ou calor, nós saímos de casa, vamos para os estúdios e começamos a transmitir para alimentar você. Amém? Porque amamos você. Está entendendo isso? Então é tempo de crescer. Vamos ficar em pé. Domingo que vem estamos novamente nesta mega série. Será Santa Ceia do Senhor presencial. Ceia presencial domingo. Não
deixe de vir. Acabou a ceia online, a ceia presencial. Online é para quem faz parte do grupo de risco. Venha participar da ceia do Senhor presencialmente. Luta, bate na tua carne, saia de casa. Larga o medo de lado e qualquer outra fobia, Deus vai curar. E vai curar você aqui. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, nos leva na paz, guardado pelos teus anjos, nos garante a tua vitória, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Deus, que esta semana seja tremenda, Pai. E que esta palavra não se perca, mas produza resultados na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vamos lá? Somos uma igreja, cadê? Firmada no Evangelho e que conquistará. Amém. Aplauda o Senhor. Que esta sua semana, prepare-se agora, levanta a mão direita se você tem fé, aqui ou onde você estiver, que esta semana seja uma semana impactante, que o Senhor visite a tua casa, visite a tua família, visite a tua vida, e que haja uma restauração extraordinária, que um novo tempo seja iniciado hoje. Receba, amém? Olha, faça um coraçãozinho pelo menos para 5 pessoas e mostre o quanto você as ama, e eu espero você online e presencial esta semana. Muito grato, Deus abençoe.